Olá, boa noite. Agora 6h52. Profissão de risco. É assim que motoristas de táxis de Taubaté estão denominando a função. Os assaltos, segundo eles, estão cada vez mais constantes, principalmente durante a noite. O sindicato da categoria afirma que falta segurança nas ruas e reclama dos radares nos semáforos, que multam em horários onde o movimento é abaixo da média, facilitando assim a ação dos bandidos. Para este taxista, o trauma é grande e difícil de esquecer. Ele já foi assaltado 2 vezes. Na última, 2 bandidos fizeram ameaças com uma faca. O menor sentando atrás e o maior na frente. Infelizmente, ao chegar no local indicado por eles, não era uma corrida, mas sim um assalto, no qual eu fiquei com eles em torno de uns 10, 12 minutos por exemplo. Sendo ameaçado? Sendo ameaçado, coagido. Eles usam mesmo da violência e se não tomar cuidado, bate, fere, faz o possível para levar. Mesmo com medo, a vítima voltou a trabalhar, mas precisou da ajuda de profissionais. Eu passei por psicólogo, médico e fiz tratamento, porque realmente não é fácil. Você fica subjugado à mercê do ex-marginal, que não avalia a consequência muito grande para quem está sendo lesado. No final de julho, 3 profissionais foram assaltados por menores de idade armados que se apresentaram como clientes. Atualmente, 289 taxistas trabalham nas ruas de Taubaté. A classe reclama de falta de segurança, principalmente durante a madrugada, mesmo após a instalação de 100 câmeras de monitoramento no município. Hoje, determinadas pessoas que chegam já não param mais. Porque, infelizmente, não por discriminação, mas por uma situação que eu já vivi, que já aconteceu e que outras pessoas também aconteceram e aqui na nossa cidade, vários assaltos quase que da mesma forma. Outro problema, segundo a categoria, é com relação aos radares, pois é preciso diminuir a velocidade e parar nos semáforos, o que é perigoso à noite. Segundo a prefeitura, os radares que ficam em semáforos não registram autuações da meia-noite até as 4 da madrugada, mas os equipamentos que medem velocidade continuam funcionando normalmente por toda a cidade. Para o presidente do Sindicato dos Taxistas, o poder público deveria estender o horário sem autuações. Complicou bastante na madrugada, né? Na madrugada você vê, não tem uma rotatividade muito grande e corre o risco de assalto, como está acontecendo em Taubaté, né? O departamento de trânsito disse que depois da meia-noite você pode avançar o semáforo, mas os radares estão funcionando, né? E se aparelhar uma moto ou um outro carro que seja armado, ele vai conseguir fazer um assalto, você não vai poder correr. Se você correr, você leva multa. Se você ficar, você vai ser assaltado. Então, acho que poderia estender isso. Ou desligar esses radares da meia-noite às 6 da manhã. Porque o taxista é um alvo vulnerável na mão de bandido, né? Você está trabalhando à noitada, você não sabe quem você está levando, na verdade. Então, isso facilita muito o assalto, é o que está acontecendo em Taubaté. Esta taxista conta que sai para trabalhar às 4 da madrugada e não vê policiamento nas ruas. Trabalhamos com muito medo. Uma tensão, porque o dia todo você não sabe que tem acontecido assalto qualquer hora do dia. Tanto de manhã já foram assaltados, à tarde. Agora, semana passada, mesmo teve acho que uns 2 ou 3 assaltos, levaram o carro. Então, é só Deus. Eu, pelo menos, saí de casa, né, 4 e pouco. Venho para cá e eu, às vezes, não encontro com uma viatura. Então, você não tem, assim, esperar muito de polícia, esperar muito da rua, de segurança, porque... Nós procuramos a Polícia Militar para responder os questionamentos dos taxistas, que afirmam que não tem policiamento nas ruas e que o número de assalto tem aumentado. Porém, até o fechamento desta edição, a Polícia Militar não soube nos dar uma resposta. Sindicato dos Metalúrgicos e GM tiveram hoje mais uma reunião para definir se haverá ou não layoff entre os trabalhadores. Depois de 2 horas, nada foi resolvido. Ainda não há um acordo entre as partes. O repórter Márcio Correia tem mais informações desse assunto ao vivo. Olá, Márcio. Boa noite.
Oi, Mônica, boa noite a você e também a todos que assistem ao Band Cidade, segunda edição. Pois é, enquanto a situação aqui em São José dos Campos segue indefinida, a Ford anunciou agora há pouco o início do layoff na fábrica de Taubaté. A partir de hoje, 1º de agosto, 108 funcionários terão os seus contratos de trabalho suspensos por um período de aproximadamente 5 meses. Essa medida, segundo a Ford, é necessária para adequar a produção à queda do mercado interno e também das exportações. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté informou em nota que ainda não foi informado oficialmente sobre o início desse layoff. Nós estamos aqui com o economista Guaraci Moraes, aqui de São José dos Campos, que participa com a gente para repercutir, né, o que pode acontecer com a economia do país com esses layoffs nas fábricas aqui da nossa região. A primeira pergunta é com relação aos incentivos que o governo deu nos últimos anos, principalmente com redução de IPI, justamente para movimentar a indústria automobilística. Como explicar então agora essa crise nas montadoras? Na verdade, toda a política de governo para incentivo do consumo surtiu efeito. Então as pessoas anteciparam a compra e agora esse comprador está faltando no mercado. Então o mercado está sentindo aí os reflexos de um momento anterior em que as pessoas consumiram em função de um crédito mais fácil. Quer dizer que as medidas foram paliativas, então? Sim, elas atenderam a necessidade de um momento, mas sabendo que ia faltar consumo no momento seguinte. Quais são as consequências desses layoffs para a economia regional e também nacional? O layoff ele vem numa tentativa de adequar, num primeiro momento, a capacidade de oferta, esperando que o mercado retome, né, as compras e possibilite o fluxo normal de produção. Para o comércio, para a economia de uma forma geral, a tendência é de apreensão, porque as pessoas ficam com a incerteza de uma demissão possível. Quer dizer que pode refletir em outros setores também da economia? Com certeza. O setor industrial ele tem um efeito catalisador no comércio, na prestação de serviços, nos terceiros que trabalham nas empresas, todos sentem a cadeia produtiva. Uma última pergunta, a crise na Argentina, que não pagou seus credores internacionais esta semana, pode afetar ainda mais a indústria automobilística no Brasil? Ela já afeta, né? Inclusive, uma das coisas que devem estar motivando o layoff é justamente esperar que a Argentina retome o caminho normal e volte a consumir os automóveis que sempre fez. Ok, muito obrigado então pelas suas informações, uma boa noite para o senhor. Voltamos ao estúdio, Mônica. Obrigada, Márcio. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, esteve hoje na região para apresentar um balanço do programa Mais Médicos. 18 cidades do Vale do Paraíba receberam médicos. São José dos Campos é a cidade com maior número de profissionais, 39 no total. Sobre municípios como Areias, por exemplo, que não foram beneficiados com o programa, Arthur Quioro afirmou que não haverá mais liberação de profissionais e culpou os governantes de falta de interesse. Representantes de 18 municípios da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que fazem parte do programa, estiveram presentes no encontro. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, 90% dos pacientes que são atendidos pelo Mais Médicos estão satisfeitos. A medida completou um ano em todo o país e foi implantada em 344 municípios do estado de São Paulo. Segundo o ministro, o programa não deve ser ampliado na região. Existe apenas para um município, que é Ilhabela, que foi contemplado com um médico, era uma médica de nacionalidade argentina, que participou do treinamento, se habilitou, mas não se apresentou. Então nós vamos fazer a substituição, acho que no máximo em 10 dias deve chegar um novo médico para substituí-la. Mas de resto, são esses os números finais, são 130 médicos. Com a chegada desse de Ilhabela, né, nós ficaremos com 131 médicos e não há previsão de ampliação. Os médicos do programa recebem R$ 10.400 do governo federal. Já os custos com alimentação e moradia ficam sob responsabilidade dos municípios. Muitos profissionais vieram de Cuba para trabalhar no país. Ubatuba foi o primeiro município a aderir ao programa Mais Médicos. Os cubanos Eduardo Varela e Rosa Lozada chegaram ao litoral em dezembro. Rosa vai atuar nos próximos 3 anos de contrato no posto de saúde
Saúde da Maranduba e Eduardo no Estufa 2, com a demanda de 8.000 pessoas. Guaratinguetá recebeu no último mês de maio 3 médicas cubanas. Elas foram direcionadas a atendimentos a pacientes de bairros mais distantes do centro, como é o caso do Jardim do Vale. Aqui em São José dos Campos, 39 médicos foram contratados por meio do programa. Os profissionais são clínicos gerais que atendem os pacientes nas casas. Tem sido muito positiva a atuação, tanto do ponto de vista quantitativo, né, nós temos mais médicos atuando, atendendo a população, quanto do ponto de vista qualitativo, é um atendimento preventivo, é identificar o problema antes que ele se agrave. O ministro destacou que cabe aos municípios mostrarem interesse em aderir ao programa. Arthur Quioro também falou sobre a falta de médicos na cidade de Areias. Ontem, o jornalismo da Band Vale mostrou que moradores estão sem atendimento no programa Saúde da Família, desde a prisão do único médico responsável pelo atendimento, Marcelo de Oliveira Curvelo, de 52 anos. Ele foi preso em fevereiro, acusado de tráfico e pedofilia. Na época em que houve a prisão, a prefeitura informou que os pacientes do PSF passariam a ser atendidos no posto de saúde e que o serviço não seria prejudicado. 3 meses depois, a realidade é bem diferente da promessa. O local até tem infraestrutura, mas faltam médicos. O prefeito José Antônio abriu 2 concursos públicos para tentar resolver o problema, mas a dificuldade para a contratação é enorme. Mesmo com um salário médio de R$6.000, apenas uma das 4 vagas foram preenchidas. O ministro prometeu avaliar o problema na cidade. Nós atendemos todos os municípios, são 3.785 municípios. A princípio, ou esse município não precisava, ou o prefeito não quis participar, aderir ao programa. Agora, nós estamos sempre abertos a olhar as dificuldades, porque acho que o nosso papel no Ministério da Saúde é apoiar as cidades que passam por dificuldades e buscar alternativas que ajudem a população. Veja, em instantes, continuam presos em São José dos Campos 3 moradores da Vila Santa Cruz, participantes do protesto de ontem pelo envolvimento de policiais na chacina que ocorreu em dezembro do ano passado. E ainda tem um poste no meio do caminho. Mais de um mês depois de instalado errado, o poste continua lá, em plena calçada dos pedestres taubatianos. A gente volta já já, agora 7h05.